Olá, amigos! Sempre rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus o amparo, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Item 3, Caridade e Amor ao Próximo. Pergunta 886 de Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nota de Allan Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus, abre aspas, amai-vos uns aos outros como irmãos, fecha aspas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Vejam, companheiro, vejam a primeira pergunta e a nota de Allan Kardec, exaltando ali a definição de caridade segundo Jesus. Nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo 11, o tema amar o próximo como a si mesmo. E o primeiro item ali é sobre o maior mandamento, onde há trechos ali de Mateus, de Lucas, exortando esses exemplos que o Cristo deu. E na nota de Allan Kardec, ele nos diz: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e muita benevolência. Vejam que o capítulo o qual estamos lendo e refletindo aqui deste livro dos Espíritos, que é o capítulo 11, fala sobre lei de justiça, amor e caridade. Não há como alcançarmos a justiça sem aliar esse sentimento de caridade e amor ao próximo, essa justiça nata em nós. Por isso que nenhum ser humano o qual Deus criou vai dar errado. Nós podemos paralisar, ficarmos ali recalcitrantes no sofrimento, na dor, mas há, pela providência divina, uma lei maior, e essa lei é a do progresso. E nesse progresso, havemos de desenvolver
todas a nossa essência, as sementes que estão ali, o DNA divino que está em nós, e um deles é desenvolver o sentimento de justiça, né? Tema deste capítulo, amor e caridade. Então vamos lá, próxima pergunta de Allan Kardec, 887. Jesus ensinou ainda, abre aspas, amai aos vossos inimigos, fecha aspas. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, nós já nos equivocamos muito com relação a esse sentimento de justiça devido à nossa condição moral. Enquanto ainda não alcançarmos não elevarmos esse sentimento de justiça, né, ao nível do amor ao próximo, da caridade, nós ainda estaremos reencontrando os inimigos, mas agindo sob os impulsos do sentimento velho, da vingança, que faz com que a gente fique ali patinando ao invés de buscarmos ações e nos tornarmos superiores, pagando o mal com o bem, como diz aqui. Então, precisamos refletir bastante, porque no nosso dia a dia é natural identificarmos inimigos, julgarmos o outro como inimigos, mas principalmente nós que estamos estudando e buscando muito a reforma íntima, nos dizendo cristãos, buscando pelas virtudes do Cristo, temos que, entre aspas, ficar de orelha em pé, porque ao encontrarmos um inimigo, devemos aprender ou buscar o exercício de pagar o mal com o bem. Senão, não só nos igualamos àquele o qual consideramos inimigo, como também podemos até ficarmos inferiores a eles e não estamos buscando a trajetória o qual todos nós e eles estamos destinados, né? Estamos paralisando ali diante do progresso. Aquele que melhor usar a inteligência e a moral conseguirá desatar esses laços, esses grilhões que nos prendem a sentimentos de vingança ao invés de perdão. Vamos lá, 888. Que pensar da esmola? O homem, reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. 888A. Então condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga, aos olhos de Deus, o mérito do benefício. Jesus disse, abre aspas, que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita, fecha aspas.
Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Nossa, que resposta esta de São Vicente com relação à questão da esmola. O quanto precisamos aprender esse amor ao próximo, ao nosso semelhante. O quanto precisamos aprender ainda sobre nós mesmos. Veja, ele coloca que o amor é uma lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Esse ponto nos deve fazer refletir toda a relação que temos, nós, no caso, espíritos reencarnados, toda a relação que temos com todos os seres deste planeta que nos acolhe, todos os seres. Em nosso próprio corpo físico, temos os reinos desse planeta. Então, olha a lei de atração, de amor, o qual se refere aqui este nosso irmão. Devemos a nossa vida física aos reinos inferiores na escala evolutiva. Mas e nós em relação ao universo como um todo, em relação ao próprio irmão que nos fala, São Vicente de Paulo, Jesus? Então estamos colocados entre superiores e inferiores, e a nossa relação deve ser de desenvolver o amor maior por tudo e por todos, como sabemos que Deus tem por nós, e não conseguimos mensurar este amor. Mas haveremos de conseguir aos pouquinhos, com a ajuda da espiritualidade superior e das oportunidades de vivências como esta que estamos tendo a oportunidade. Pergunta 889. Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa?
Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Kardec, nesse ponto, nos remete ao item 707, que está no capítulo 5 desse livro terceiro, Lei de Conservação. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência, a vossa firmeza. Então, muitos de nós ainda hoje não temos força moral, não tivemos uma boa educação moral e muitas vezes, desesperançados e desanimados, rendem-se à mendicância. Então, como está dito aqui, o que devemos nós, como cristãos, fazer diante de alguém que se encontra nessa situação, mesmo que seja pela sua própria culpa? Levemos o amor, tenhamos a razão, saibamos os porquês, mas o consolo é que devemos levar, porque em nossa ignorância, dentro desse universo, quanto ainda estamos paralisados por não compreender essa lei maior, a lei divina, a lei natural e todas as leis subsequentes. Então, não julguemos, façamos ali o que está à nossa parte, à nossa frente, de melhor para o nosso semelhante. Item 4. Amor maternal e filial. Pergunta 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Ah, sim, né? Se tivermos olhos de ver, vamos observar em a natureza esse amor maternal que os irracionais têm pelos seus filhotes. Que lindo que é! E que nós, seres humanos, podemos desenvolvê-lo à altura de virtudes. Muitos corações maternos conseguem desenvolver assim. 891. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? É às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. 892.
Quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário? Não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Então vejam que neste item amor maternal e filial e as situações que foram colocadas aqui através das interrogações de Allan Kardec, tocamos na pluralidade das existências, nas reencarnações sucessivas, nas provas e expiações as quais devemos passar, aquelas as quais devemos para o aprendizado e aquelas outras para reparações. Então, agradeçamos a Deus Pai a oportunidade da vida, dos aprendizados, e façamos por onde fazer o melhor, mesmo que o pagamento seja ingratidão. Façamos o melhor, porque se essa situação foi permitida, é por conta de uma necessidade de um e de outro, que muitas vezes vem de um passado. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Até o próximo encontro.